amigos do Esporte na Veia, estamos de volta com mais um programa, um pouquinho de atraso aí para resolver alguns problemas técnicos, e agora sim nós vamos falar da eliminação do Brasil, mais uma Copa do Mundo, a gente que passa 4 anos tentando buscar o hexacampeonato, mais 4 anos de espera aí, para que a gente possa, de novo, erguer a taça e comemorar mais um título. Uma eliminação vai gerar muita polêmica até entre os integrantes do grupo aqui. Alguns acham que foi vergonhosa, para outros foi uma eliminação normal, o Brasil caiu de pé, mas o que vale mesmo é a eliminação. Na minha opinião, perdemos por uma Bélgica, um bom time, mas que o Brasil foi superior. E para começar aqui, eu gostaria assim, de já iniciar com um boa noite do Eduardo, do Hudson, falando assim, a sensação que causou essa eliminação. Claro que a gente vai falar de outros tópicos também muito polêmicos, mas principalmente a sensação que causou em cada um essa eliminação. Para você, Hudson, foi vergonhosa essa eliminação? Ou o Brasil caiu de pé e futebol, Copa do Mundo se trata de um torneio e tudo pode acontecer nos 90 minutos? Para mim, o Brasil não cai de pé. Para mim, o Brasil despenca. O time do Brasil foi apático. O meio de campo do Brasil foi ridículo. O Tite mexeu mal, colocou o Fernandinho, deixou ele no segundo tempo. Pior jogador em campo. Eu ouvi um comentário da Jovem Pan na hora que eu estava na estrada. O Fernandinho nunca jogou bem com a camisa da seleção. Ele pode jogar no clube dele. Mas sacá-lo seria fundamental, na minha opinião. O time do Brasil jogou mal. Não imprimiu ritmo de jogo no primeiro tempo, porque foi jogado muito mal. Não conseguia furar o bloqueio jogando pelo meio. Não explorava a sua lateral. E deu o que deu. O Brasil tomou 2-0 no primeiro tempo e tinha que correr atrás. Uma coisa que o Brasil nunca tinha conseguido fazer no segundo tempo foi virar, não ser contra o Uruguai nas eliminatórias, só perdendo de 1-0 e virou para 4-1, o que é outro cenário. Mandar um abraço aqui para o Luciano Pérez, Marcos José de Araújo Ruiz, Luciano Machado, Maria Cecília, Iago Guglia, Carlos André Garcia, Edson Antônio Pereira, Fábio Franco, esses que estão acompanhando aí. O Fábio Franco está dizendo: Tite demorou para substituir o William Gabriel Jesus. A gente conversava aqui antes do início do programa, eu e o Eduardo. Para você, foi vergonhoso, Eduardo, ou o Brasil caiu de pé? Não, Rafael. Boa noite, Rafael. Boa noite, Hudson, amigos do Esporte na Veia. Vergonhoso, não vou falar que foi, porque não foi, O Brasil jogou somente no segundo tempo muito bem, pressionando o time da Bélgica, poderia ter empatado e até virado o jogo. Mas falhas grotescas pelo péssimo primeiro tempo que o Brasil fez, acabou custando caro para a seleção brasileira, e o Brasil não teve tempo de pelo menos empatar o jogo. Algumas coisas que vamos comentar durante o programa, sobre o Tite, que para mim alguns jogadores, 3, como Paulinho, William e o Gabriel Jesus, o Tite, quando ele acordou, vou morrer com esses caras, vou morrer abraçado com esses caras? Não vou morrer abraçado com eles, vou sacá-lo. Enfim, ele acordou, foi tarde demais, quando ele fez isso no segundo tempo. Então nós vamos conversar bastante sobre isso, mas para mim a seleção brasileira cai perante a Bélgica de forma injusta no segundo tempo. No primeiro tempo deu um apagão, poderia ter acontecido até a segunda versão do 7-1, mas o segundo tempo o Brasil foi o que a gente esperava. Não sei se está ele está dizendo aqui: boa, negão, Paulo de Brasília, estou assistindo pelo Face da minha sogra, da Ivanice Oliveira Prates. Então é o Paulo que está assistindo pelo Face. A Silvana Cardoso, deu ruim. Luiz Antônio Dal Ponte, Idão, faltou um camisa 9 lá para a seleção, hein? Desde o começo faltou, né? Manda o seu comentário aqui, Idão. Centroavante que passa 5 partidas numa Copa do Mundo e não faz um gol. Como que a gente vai brigar? A gente tem vários centroavantes aí, Harry Kane, o próprio Luiz Soares e o Cavani na equipe do Uruguai, todo mundo fazendo gols, e o Brasil deixou a desejar realmente. Na minha opinião, eu acho que não foi vergonhoso, Eu dizia antes do início da Copa, se trata de um torneio. Se você pegar o histórico das Copas, eu até falei isso, às vezes o meio tempo ruim determina a sua desclassificação. A gente vem de um 7-1 contra a Alemanha, vergonhoso na última Copa do Mundo. Depois o Brasil ficou à míngua para não classificar,
na era Dunga ainda, né? Ficamos aí 2 anos aí na eliminatória para não classificar e o Tite assumiu, conseguiu classificar o time com sobras, chegamos na Copa do Mundo, é meio controverso, né? Depois que o resultado acontece, talvez pareça que tudo que a gente fale também é pejorativo em relação à seleção. Acho que teve muitos pontos positivos e acho que o detalhe pesou contra nós nessa partida, principalmente no início do jogo, onde a gente sofreu alguns gols que não vinham acontecendo, e o Brasil, mais uma vez, a gente vai falar sobre isso, só estou dando a minha palhinha inicial, demonstrou um descontrole emocional muito grande na adversidade. Então, me parece que durante a Copa do Mundo, quando tudo flui normalmente, o time mostra maturidade. E assim como aconteceu em 2014, e eu concordo com o Eduardo, se o 2-0 se transforma em 3-0, viraria goleada mais uma vez. E aí o time entrou no jogo no segundo tempo, acho que o Tite arrumou a equipe, claro que para nós é fácil falar depois que aconteceu, mas tirando o Willian, tirando o Paulinho, fazendo as mexidas necessárias com o Gabriel Jesus, o time ganhou corpo, fez o primeiro gol e, na minha opinião, poderia até ter empatado e virado. Mas, mais uma vez, o detalhe pesa contra nós defensivamente e o detalhe a favor não acabou acontecendo. Perguntar, pode falar, pode falar. Né? Lógico, tomar um gol com 12 minutos de jogo, 13 minutos de jogo... Quando você está pressionando, perdendo gols. O Brasil vinha bem no jogo. Acontece no futebol, a gente sabe disso. Né? Eu acho que é uma fatalidade perder. Claro que sim, porque o Brasil, apesar do Neymar e o Coutinho não ter jogado bem, demonstrou uma fragilidade. E na verdade a gente não está falando só desse jogo. A gente vai falar do jogo contra a Suíça, que nós empatamos. 5 jogos, né? Então isso não é assim, não é igual a Copa de 82, onde o time da seleção brasileira era superior a todos e mostrava um futebol elegante, lindo, bonito, mas chega a me arrepiar o que o Tite emprega, como empregava no Corinthians, para mim e para nós brasileiros é isso aí. A gente vê um futebol sem muita criatividade. Se não depender do Neymar, do Coutinho, de quem puxa a fila do Willian, que não jogou bem e foi sacado, na minha opinião, errada, a gente não consegue fazer gol. Importante você participar, faça o seu comentário, a gente vai ler aqui, faça a sua pergunta pra gente debater, né? O programa é realmente muito interativo. Um abraço pro Marquinho Valério, muito legal o programa. Douglas Costa demorou para entrar. Achei legal também o comentário, também concordo com o Marco. Dr. Leonardo lá de Toledo está nos acompanhando também, comentou aqui. Ele falou: o Brasil sempre com problema em bolas aéreas. Nós vamos falar sobre essa questão também da bola parada. Fábio Franco, a Bélgica é um bom time, eu acho, mas eu acho que o Brasil é superior e foi superior dentro do campo. Só não soube transformar essa superioridade em vitória. Celso da Cruz, legal, deve estar se referindo ao programa. O Magal aqui também. Marco Valério, o Brasil deve ganhar a Bélgica deve ganhar a Copa. O Idão fala: atacante vive de gol, infelizmente caímos fora, mas minha opinião, atacante tem que ser marcado, não sair da área para marcar. Eu discordo. Já começou aqui de repente as polêmicas aqui em relação ao time. Magal vai torcer para a Bélgica. Leonardo Schmidt, agora o Brasil sempre com problemas em bolas aéreas. Fábio Franco, primeiro gol. Eduardo, a gente está lendo os comentários, você participe, faça a sua pergunta. Eu me lembro que em 82, um lance decisivo para o Brasil ser eliminado foi a cobrança de escanteio, o Júnior deu condição para o Paulo Rossi, saiu o gol. Em 98, tomamos 2 gols de escanteio do Zidane, praticamente nos afastou da possibilidade da disputa do título contra a França naquele momento. Em 2006, a bola cruzada com o
Confirme para mim aí se agora retornou o áudio. O pessoal falando aqui, todo mundo. Então, voltando aqui falar sobre a questão da bola aérea. Para você, Eduardo, quem falhou no lance do gol? Rafael, todo mundo sabe que o Brasil sempre foi deficiente em bola aérea, né? Em todas as Copas, todas as grandes seleções do Brasil, inclusive essa, o Brasil sofre com bolas aéreas. Mas hoje eu não entendi o posicionamento do Fernandinho e o Gabriel Jesus juntos. Eu não sei o que o Gabriel Jesus estava fazendo lá. Ele acabou atrapalhando o Fernandinho, que tinha tudo para tirar, estava sozinho, ninguém antecipou eles, e acabou atrapalhando, e o Fernandinho, de forma infeliz, acabou fazendo o gol contra. Então, assim, uma jogada extremamente infeliz, que não tinha perigo nenhum para a seleção brasileira, e tomamos um gol que acabou complicando a vida da seleção brasileira. O Fábio Rogério, um abraço pro Fábio, palmeirense, agora retomou o Campeonato Brasileiro. Ele fala que a Copa do Mundo é um campeonato onde você tem que ser cirúrgico, e eu já havia dito isso também. Verdade. Então uma falha te tira da Copa. O segundo tempo da Bélgica foi pífio. O Fábio é nosso amigo lá do Subway, lá na Avenida Pernambuco, na esquina ali da Rua Marechal Cândido Rondon. Um grande abraço pro nosso amigo Fábio Torres Maria, lá do Subway. Vamos para uma polêmica aqui, até aproveitando a Edna Dias, Giovanni Dias. Ela fala que, na minha opinião, já deveria entrar com Firmino e Douglas Costa no início do primeiro tempo. Na opinião de vocês, Hudson, você acredita que o Tite morreu abraçado com algumas peças ali, como o Paulinho, o William e também o Gabriel Jesus, isso custou caro para ele na Copa do Mundo? Sem dúvida. Eu acho que o Brasil não podia ter um camisa 9 que em 5 partidas nenhum gol. Não fez um gol, né? A gente tem um histórico de camisa 9 muito forte, né? Nós tivemos Sócrates, nós tivemos Ronaldo Fenômeno, nós tivemos Careca. Nós não podemos ter um camisa 9 que não faça gol. A gente vive um futebol onde o camisa 9 é muito presente. Pode ajudar na marcação, mas esse não é o fator. Eu acho que o fator que um camisa 9 tem que ter em campo é fazer gol. Gabriel Jesus não faz gol. Para mim, o Tite já... Vocês acham que o Gabriel Jesus, a gente foi muito benevolente, inclusive eu faço uma meia-culpa, porque eu achava que nesse momento o Tite não deveria mexer, e é aquela garotinha bonitinha que a gente fica tentando achar que ela é bonitinha, mas na verdade ela não é. A gente ficou tentando achar virtudes para o Gabriel Jesus durante o campeonato, que taticamente ele cumpriu a sua função, mas que de repente se sacrificou as características de um camisa 9, de ter que cumprir essa função tática em função daquilo que se espera de repente de um atacante. É um bom garoto, todo mundo gosta dele, né? Tem um marketing pessoal bem forte, mas assim, fez uma bela eliminatória, cativou todo mundo, mas o Gabriel Jesus mostrou assim, muito mal na Copa. Essa história de mas ele ajuda taticamente, isso é história para boi dormir. Isso fala-se no Corinthians com o Romero, isso fala em grandes clubes aí, que quando o atacante fica 2, 3, 4, 5 jogos sem fazer gol, mas é a função dele, ele está ajudando. Dele, né? Então assim, o Gabriel Jesus não pode sair porque ele ajuda taticamente. Ajuda taticamente aonde? Ele foi lá atrás, no escanteio, e acabou praticamente fazendo gol contra. Aquele gol contra, na verdade, ele atrapalhou, né, Fernandinho? E quase que a Bélgica faz outro no meio igualzinho, que ele não anteciparam ele e o Alisson acabou fazendo a defesa. Eu acho que o centroavante que passa uma Copa do Mundo sem 5 gols, sem gols em 5 jogos, desculpa, a gente ficou, merece mais uma chance. Aí, não vai ter mais chance porque a Copa acabou. Então, assim, o Tite morreu abraçado com Gabriel Jesus, Paulinho e William. Infelizmente, esses 3 jogadores foram muito mal na Copa. O William ainda fez uma boa partida no último jogo. O Paulinho foi salvo pelo aquele gol de biquinho, a única coisa que fez na Copa, mas muito mal. O Fernandinho, não vou nem falar, não era nem para trás. O Fábio comenta no Facebook, falando que é um equívoco crucificar o Gabriel Jesus, né? Falando que o Fernandinho e o Coutinho não foram bem. Eu concordo que os dois não foram bem. Que o Fernandinho, que o Gabriel... A gente teve uma falha de ataque, de explosão, como o William tem, né? Felipe Coutinho não jogou bola. Ele teve uma oportunidade de frente pro gol. E
conseguiu chutar a bola lá na bandeirinha, como diz. Foi uma bizarra, né? Bateu de no campo daquele, você chutar uma bola daquele. Na verdade, eu concordo com o Fábio. Nós não podemos crucificar o Gabriel Jesus. E não estamos crucificando. Deveria fazer como defeito. assim? Na verdade, eu até estou defendendo, porque eu falei que ele sacrificou as suas características de atacante para cumprir uma função tática, né? O Tite, na sua experiência, podia chegar, Gabriel, está na hora de eu trocar você, descansa um pouquinho, eu vou te dar outra oportunidade. Talvez até motive. Ele psicologicamente, você viu que ele estava abalado, ele não estava bem. A gente já viu exemplos disso. Outra. O Firmino, nós estamos defendendo a participação do Firmino, mas também não entrou grandes coisas não, gente. Também não fez nada. Na verdade, Então, assim, é que a gente, assim, como o Firmino vem numa excelente Liga dos Campeões, merecia uma chance maior, visto que o Gabriel Jesus sentiu a primeira Copa do Mundo dele. E nós não podemos queimá-lo porque é a esperança nossa para a próxima Copa. Então, assim, não bota a culpa nele, mas, assim, ele poderia ter o Tite revezado com o Firmino. O Iago fala, a Bélgica não é um time com qualidade melhor que a do Brasil, a diferença é que a Bélgica foi competente. Concordo plenamente. Fábio Franco, quem falhou foi o William, que não estava na marcação do Company. Marcos José de Araújo, mas hoje o camisa 9 que está jogando. O Fábio falou já, o Hudson já disse, eu também disse, eu estou defendendo o Gabriel Jesus, eu estou dizendo que ele acabou por uma obediência tática excessiva, coisa que o Romário não tinha, fazendo aquilo que acabou comprometendo a sua parte. Aí perguntando se o Alisson foi principal, aí tomou 3 gols, foi um coadjuvante aí nessa eliminação, não. O Alisson não teve culpa. Nenhuma. Talvez, né, se aquela bola contra a Suíça não tivesse entrado, o Brasil entraria nas quartas de final sem tomar um gol. Né? Nenhuma. Eu acho que ele não teve culpa. Nenhuma. A Patrícia Bittencourt, minha prima, né? Fala, ela e o Benjamin estão assistindo, um grande abraço. Ela fala da participação, ela como a Edna, não sei se é Edna ou Edina, da participação do Miranda. Fundamental. Acho que o Miranda foi um monstro. O melhor nome da seleção brasileira na Copa. E só se falou em Thiago Silva. O Miranda, para mim, o melhor, ele e o Casemiro, os 2 melhores jogadores da seleção brasileira. E o Brasil perdeu a Copa no segundo cartão amarelo do Casemiro. Um grande abraço para o Reginaldo Araújo. O Fábio falou, acho que o Tite também falhou hoje. De Bruyne acabou com o jogo. E o Otávio o Otávio fez uma pergunta que eu quero passar para vocês, e o Fábio, principalmente porque é da área, também pode colaborar com a gente, e os demais também que estão assistindo. Desde o começo eu nunca senti muita confiança no Alisson, goleiro, né? Acho que sempre houve um protecionismo para as convocações dele, até questiono a titularidade. Não sei, não acompanho muito a carreira do Ederson, mas o Cássio também vinha brigando e outros goleiros. Eu não acho que ele falhou nos gols, mas assim, a diferença é que os goleiros adversários fazem um milagre contra nós, e mais uma vez faltou um goleiro brasileiro fazer um milagre. Haja visto que as 3 bolas no campeonato praticamente que foram no gol, ele acabou não conseguindo fazer defesa. Então assim, jogar a culpa no Alisson eu acho complicado, mas acho que faltou fazer um milagrinho, como fez o Courtois hoje, né? O Courtois fez uma partida praticamente impecável. A bola do Neymar difícil. Só não conseguiu chegar no lance do Renato Augusto. Para vocês. O Felipe Coutinho no primeiro tempo também, que foi uma batida lateral, como ele sempre faz, com curva. Para vocês, o Alisson, apesar de não ter sido culpado, nunca passou confiança, né? O Brasil sofreu 3 gols na Copa do Mundo, um gol contra, que ele não teve chance nenhuma de defesa, e o segundo chute cruzado, muito bem batido, na gaveta, não teve chance nenhuma. Mas espera-se um milagre de um goleiro numa hora dessa, né? Milagre. Era indefensável a bola, nós estamos falando em milagre, mas não teve culpa nenhuma. O Alisson não teve culpa nenhuma, fez uma Copa do Mundo pouco acionado, poucas vezes a bola foi nele. O Brasil em todos os 5 jogos não teve um chute a gol que o Alisson fez uma grande defesa. Não mesmo. A defesa brasileira foi muito bem na Copa e hoje sofreu 2 gols de extrema infelicidade, né? Um contra e um contra-ataque fulminante, né? Que concordo com o Fábio, primeiro tempo desastroso para mim, na minha opinião, nosso treinador Tite. O Leonardo Schmidt, Neymar Júnior, nós vamos falar do Neymar Júnior também não jogou bem, muitos erros de passe do Coutinho e do Fernandinho. Agora uma coisa que, vamos aproveitar e falar do Neymar, o Galvão adora falar que o Neymar não está bem, que o Neymar sentiu uma lesão. Ô Galvão, pelo amor de Deus, o Neymar não jogou nada, se ele está mal, tira o Neymar. Ele tem que falar isso pro Tite. Não tem que você narrar e falar que ele tá mal. Eu não concordo com isso. E ele falar
que o Neymar é muito caçado. Concordo que ele é caçado, mas se ele não tá mal, dá a camisa 10 para outro e deixa outro jogar. Porque como um torneio rápido assim, nós temos que ser claro e efetivo. E nós não fomos efetivos hoje. Neymar não chutou uma bola ao gol, fez um passe que talvez o Firmino pudesse ter uma finalização diferente, mas eu acho ridículo falar, não tá mal, tá apanhando e tal. Galvão, pentear macaco. O Neymar, ele jogou essa Copa do Mundo em perfeitas condições físicas. Essa história que tá machucado, tudo conversa para boi dormir. O Neymar, ele operou, se recuperou, ficou descansado, enquanto o Marcelo jogou até uma semana antes do início da preparação as finais da Liga dos Campeões, e muitos jogadores, como Cristiano Ronaldo, muitos outros estavam lá, se acabando, chegaram a se machucar na Copa. O Neymar estava descansado, em perfeitas condições físicas. O Brasil tomou 1-0, ele foi lá, saiu e colocou a mão no tornozelo. Isso aí é para se isentar de qualquer responsabilidade. Isso é fraqueza. Isso é fraqueza. Eu perdi a Copa porque eu machuquei. Isso aí é marketing. Pede para sair. Está errado. Pede para sair. O Neymar não fez uma péssima Copa. O Neymar jogou. Ele fez uma Copa mediana baixa, né? Fez alguns jogos bons, algumas jogadas, tentou hoje, tudo. Mas essa história é que a gente falava em outros programas. A gente não cai, o brasileiro não cai mais nessa. A imprensa internacional, somente a europeia, está chamando ele de trapaceiro. Nós falamos isso. É uma vergonha a gente ver. Porque é muito fingimento, é muita mentira. Hoje, em vez de ficar preocupado com aquele tornozelo, que não tinha nada, gente. Eu estou falando, eu não estou na pele dele para sentir, mas não tinha nada. Porque uma hora põe a mão na tornozelo, outra dá um pique e tenta jogar individual em perfeitas condições. Então, ninguém acredita mais. Aquele pênalti, empurrou. Eu acho que não foi. Pedindo o árbitro de vídeo. Por que não pediu? Porque é nele. Se fosse outro, ia pedir. Então, assim, o Brasil acabou ficando manjado nessa situação e acabou que aconteceu isso. Pessoal, vamos atualizar aqui e vamos tentar a gente fechar uma caixinha para abrir a outra aqui. O Fadel fala da participação do Fernandinho. São muitas perguntas, de repente a gente não vai conseguir ler todas, né? O Iago, não acho que o gol foi culpa do Alisson, contra-ataque tático. Ninguém falou que foi culpa do Alisson. Eu acho que ele faltou fazer um milagrinho. Agora sim, para nós fecharmos o assunto Fernandinho, Coutinho, William, eu já estava vendo com desconfiança a participação do Coutinho na Copa do Mundo, mas como ele tirava um coelho do cartola em cada jogo, fez 2 gols, deu um passe para o Paulinho, a gente acabava se enganando com a participação dele. Mas um jogador extremamente frio, pouco participativo, não sente o jogo, O Fernandinho hoje, para mim, nós já conversamos sobre isso, ele já teve uma passagem desastrosa no 7-1 contra a Alemanha. Hoje foi uma das piores atuações de um jogador que eu vi da seleção brasileira. Claro, a gente não lembra todos, mas falhou no primeiro gol, falhou no segundo gol, não acertou passe. Podia ter matado a jogada, não fez transição, não achava jogador para marcar, não chegava no ataque. O William, também um jogador frio, teve um segundo tempo bom na partida anterior contra o México, que nos fez acreditar que ele poderia entrar na Copa. Hoje de novo, muito mal. Eu acho que ele não poderia ter saído no primeiro tempo. E aí... O time está perdendo 2-0, vai tirar o William, que é um cara que imprime velocidade no meio de campo do Brasil. Eu acho que ele não poderia ser sacado, na minha opinião. Fechamos aqui então o assunto do Fernandinho, do William, do Coutinho, muito mal, jogadores que não sentem o jogo, mas que estavam tirando o coelho da cartola em relação a algumas partidas, e aí a gente acabava aqui passando a mão na cabeça e acertando. O resultado vinha, né? Claro que a gente também se baseia muito em função do resultado. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, já a gente volta para mais Esporte na Veia. Tá no jeito aí, Zé? Então vamos para um rápido intervalo comercial, já a gente volta, é rapidinho. 1 minuto.
Estamos de volta com mais Esporte na Veia. Você que está surpreso aí de não ver a presença do Hudson, ele já teve que se ausentar ali para suas necessidades fisiológicas. O programa ao vivo é assim, né? O microfone acaba a bateria, é componente que tem que sair para suas necessidades fisiológicas. Está voltando aí o Hudson, então, para compor a mesa. O Reginaldo Araújo, um abraço, Regi. Felipe Coutinho fez diferença hoje, para menos. O Leonardo Schmidt, a única jogada boa do Coutinho foi o cruzamento para o gol do Renato Augusto. Perfeito, a única jogada. Fábio Rogério, tivemos a bola do jogo no chute do Renato Augusto. Praticamente um pênalti, uma pena. Também achei que foi excesso de preciosismo. Parece que outros atacantes na Copa do Mundo não estão tendo essa dificuldade de fazer o gol. E depois a do Coutinho, que foi pior ainda. Um abraço para o seu Jaber Felipe, que está assistindo, né? Um ícone da crônica esportiva de Paranavaí. Iago Guglia, o Coutinho já vinha jogando desse jeito no Barcelona. Não esperava muito mais que isso. Antônio Carlos Saad, lá de Guaraçá. Beleza, professor Rafael? Parabéns pelo programa. Foi uma decepção mesmo. Juliano Trentini. Pode falar. Juliano Trentini, Denadilho Eugênio aí acompanhando a gente também. Meu padrinho, corintiano. Sofremos junto e caímos junto também, tio Dil. Grande beijo. Wagner dos Santos, também acho que faltou o Tyson. Milson Tomiasi, agora aqui tá bombando. Somos nós, torcedores. Comenta aí se o Felipe Luiz seria melhor, a gente vai falar. Vamos falar sobre isso. Somos nós, torcedores, que não conseguimos jogar com placar adverso, igual os jogadores, vamos acordar. Leandro Fadel, Bélgica mereceu o resultado, jogou melhor, soube aproveitar a vantagem. Eu acho que a Bélgica, ela jogou, como o próprio treinador falou, ela explorou psicologicamente a fragilidade do Brasil. Tempo, né? Também, o árbitro foi um banana. Né? O árbitro foi um banana. As duas perguntas aqui, Hudson. Até eu vou levantar uma polêmica para você que está assistindo aí também comentar. Ninguém é obrigado a concordar com o que a gente fala, a gente discorda um do outro, vocês têm o direito de discordar. Mais uma vez a gente leva um jogador, assim como aconteceu com o Grafite em acho que 2010, né? Isso. Assim como a gente levou o Viola em 94, e aí levamos... Naquela oportunidade, o Parreira levou o Ronaldo com uma idade baixa para ganhar experiência, e em 98 o Ronaldo foi um dos protagonistas na Copa de 98, não ganhamos porque ele teve aquele problema, né? Poderia ter sido outro jogo, e em 2002 ele foi campeão. Em 2010 nós tivemos a polêmica do Dunga não levar o Neymar, com então 17, 18 anos, e o Ganso. E nessa Copa, o Tite levou o Tyson e não aproveitou. Vocês acham, por exemplo, que ele se abraçou com um grupo de jogadores de confiança? Não é porque eu sou flamenguista, mas acho que de repente um Paquetá para ganhar experiência, um Rodrigo dos Santos, um Arthur, né, do Grêmio, né, volante do Grêmio, Vinícius Júnior. Se você não tem um jogador que você basicamente não vai aproveitar, né? Você já imaginou, a gente conversava sobre isso aí, Eduardo, você já imaginou um jogo hoje está dando tudo errado, você chama o Vinícius Júnior e fala, o que você fizer lá tá bom. Verdade. Entra lá e o que você fizer tá bom. Vai pra cima, né? Então, para vocês, é um erro do treinador não pensar em 4 anos, como foi o Tite, como foi o Dunga em 2010, como foi o Tite agora, como não foi o Parreira que levou o Ronaldo. Tem que acreditar mais nesses jogadores que a gente percebe que são destaques, assim, que você percebe que você vai ter eles para outras Copas do Mundo? Na minha opinião, eu acho que um jogador desse, por exemplo, nós estamos perdendo um jogo de 2-0 no primeiro tempo, não jogamos nada. Gabriel Jesus não relou na bola, atrapalhou no primeiro gol, e nós não tínhamos um ataque efetivo no nosso time. Quando eu estava voltando de Maringá para cá agora, na hora do jogo, vendo o jogo e ouvindo o jogo pelo rádio, me veio na cabeça o Tyson. Por que não utilizá-lo? Né? Para que levou? Para que levou? Né? Como foi o Grafite em 2010, para que não levou o Neymar, né? Joga 2 atacantes logo, tira um meio de campo, como tirou o Paulinho de 1, perdido por 10. Exatamente, perder de 7 ou perder de 1, para mim é a mesma coisa. Vai ter o sarro? Vai ter o sarro. Mas eu acho que tem que ter proatividade para colocar um jogador desse que está no banco de reserva treinando há 40 dias ou mais, 50 dias, e não colocou o pé na bola. Né? Nós temos 3 alterações para fazer. Nós fizemos uma alteração em tirar o Paulinho, tirar o Fernandinho, que é o pior jogador, continuou no jogo mal, não acertava um passe de 2 metros. Eu acho que está tudo errado. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu penso o futebol. Se vocês tiverem a oportunidade, ler o livro do Guardiola. Eu tive a oportunidade de ler o livro do Guardiola. E o Guardiola, ele fala do livro na época em que ele estava no Bayern de Munique, né? E não que o Guardiola tenha feito, né, sei lá, no passado recente, grandes trabalhos, mas ele se reporta à época do Barcelona. E o Guardiola, eu acho que o Tite fez uma boa Copa, apesar de ter falhado em alguns momentos, né? Principalmente, talvez, em algumas alterações, mas acho que o Tite deu cara para o Brasil. E o Guardiola, ele fala em conceitos de futebol. E um dos conceitos do futebol do Guardiola é que você tem que ter superioridade numérica no setor onde se ganha o jogo, que é a meia cancha. Só que a superioridade numérica na meia cancha não trata de você jogar num 3-6-1, 3-5-2, povoar aquele meio.
você tem que fazer a transição de um jogador de um setor para outro. O que o Guardiola fez inteligentemente? Ele pegou o Mascherano, que era volante, falou: Mascherano, você vai jogar de zagueiro. Porque o que acontece hoje? As linhas, elas se compactam e elas andam 20 metros no campo, para lá e para cá. Né? Então, quem normalmente tem a bola para sair jogando são os zagueiros. Então, ele trouxe o Mascherano, e o Mascherano fazia a transição da defesa para o meio, criando uma superioridade numérica para ele ter vantagem na época que o Barcelona ganhou tudo. E uma outra situação de transição era o inverso. Ele fazia com que o Messi jogasse como um falso 9, o Messi saía do meio dos zagueiros, né, entre os zagueiros, vinha para o meio de campo, os zagueiros não o acompanhavam, ele criava mais uma superioridade numérica e os outros atletas entravam livres. Então, isso são conceitos. Por que eu estou dizendo essa situação? Porque, além do gol, eu não vi função do Paulinho na Copa do Mundo. Ele só tocou para trás. Todas as bolas que chegavam para ele tocava para trás. Um jogador lento, quando chegava para se aproximar. Gol, né? Num lance. E aí a gente já tinha o Casemiro, que o Eduardo falou bem, perdemos a Copa no cartão do Casemiro, né? O Casemiro fazia essa função. Então talvez um volante que saísse mais para o jogo, acho que é um conceito que a gente precisa mudar no futebol, né? Como tinha o Falcão, como tinha o Cerezo e outros grandes jogadores. Então eu acho que está na hora dos treinadores mudarem os conceitos aqui no Brasil e começar a adaptar jogadores para determinadas funções. Por exemplo, a gente tem que ter zagueiros que saiam em determinadas condições, né? Então eu acho que isso hoje, eu já tinha pensado nisso no jogo anterior, mas como o Brasil ganhou, eu acabei não falando nada. Mas acho que o Paulinho, ele ficou sem função no time. E eu tô dizendo isso, não é porque eu sou flamenguista, mas o Barbieri acertou quando colocou o Vinícius Júnior na esquerda e quando trouxe o Paquetá, não sei se foi ele ou se foi o Carpegiani antes, para jogar de volante. Porque o Paquetá é um jogador que tem uma qualidade técnica grande, então ele arrasta a bola. E no arrastar a bola, você vai quebrando as linhas de marcação. E eu não vi isso na seleção brasileira, sobrecarregando alguns jogadores que estavam, como o William, que tinha que vir buscar jogo, ou o Coutinho, que não é um jogador muito participativo. Então eu acho que são conceitos de futebol que a gente precisa rever. São toques de bola muito rápidos, né? A dinâmica de um futebol europeu hoje passa muito longe do futebol brasileiro. Nós tivemos o Tite, campeão com o Corinthians, campeão mundial também, mas a gente não via um jogo bonito. Não. Né? Eu estava comentando, estava pensando isso e perceber que o time do Brasil joga conforme o Tite desenha o grande problema desse esquema tático aí que foi implantado aqui no Brasil, o Tite implantou, assumiu a seleção, implantou o mesmo esquema tático que ele vinha no Corinthians. É um esquema tático que deu certo nas eliminatórias, o Brasil apresentou um bom futebol, mas nós não podemos esquecer da fragilidade do futebol sul-americano, quando você vai numa Bolívia, quando você vai numa Colômbia, quando você vai num Peru, Venezuela, né? O futebol, a Colômbia que estava... O futebol sul-americano caiu hoje. Tem uma fragilidade. Então, o Brasil, aquilo que o Rafael vinha te falando, assim, de uma pessoa, um jogador, para mudar um jogo, como hoje, né? Faltou. Ainda bem que teve o Douglas Costa. Entrou bem demais Douglas Costa. Talvez seria o Brasil não teve nenhum momento de toda a sua preparação na era Tite, jogando atrás do marcador. Hoje ele tomou um gol 1-0, se desestruturou, tomou o segundo, o Tite mexeu no intervalo, colocou até um jogador que seria talvez o único para tentar mudar a partida. Mas realmente falta aí um jovem para trabalhar para o outro ano, o Vinícius Júnior. O Rodrigo, né? Para a gente tentar alguma coisa a mais, nós temos aí reverência, alguma coisa para tentar mudar um jogo. Vários amigos aí comentando, Samuel Gomes, aí tá aqui também o Papaléguas. Papaléguas, hambúrguer grelhado, Neymar. Nós vamos deixar para falar do Neymar no último bloco, porque o Neymar merece um bloco específico só para... Um abraço pro meu amigo Índio que está nos assistindo também, ele comentou aí, Gabriel Jesus é banco, também concordo com você. Apesar dele ser corintiano, ele queria que o Jô tivesse nesse time. Deus me livre. Poderia também, né? Quem sabe, né? Você que é corintiano, podia falar para nós. Valeu, meu amigo. O Saad está falando aqui, realidade é que a nossa seleção dependia muito do Neymar, e ele não foi ver essa Copa. A Silvana colocou, eu tô com dó da mãe do Tite. Alguém tinha dúvida que a seleção brasileira era extremamente dependente do Neymar? Nenhuma. Ninguém tem essa dúvida. Mas se a gente parar para pensar, o Uruguai também sentiu muita ausência do Cavani. Não, eu tô concordando, eu acho que tinha. Portugal dependia extremamente do Cristiano Ronaldo. Nós temos Argentina, extremamente do Messi. E acaba de vez com aquele
aquele mito que se o Neymar tivesse contra a Alemanha não tinha sido 7-1, né? Ninguém vai ganhar a Copa sozinho mais, como aconteceu com 94, né, Romário, Garrincha 62, aquelas coisas. Mas olha o nosso time. Maradona 86, ninguém vai ganhar a Copa do Mundo sozinho mais. O Brasil sofreu por quê? Quando o Neymar estava mal na primeira e segunda partida, o Coutinho cresceu. Foi o Neymar crescer, o Coutinho virou um jogador bizarro, na minha opinião. Desculpa falar. As duas últimas partidas do Coutinho, principalmente hoje, foi bizarro. Hoje o Fernandinho e o Felipe Coutinho é de dar vergonha. Eles não acertavam o passe de 2 metros. Não mesmo. Então, isso porque não faltou o luta Brasil pro Neymar, não né? teve Uma coisa que a gente não pode falar é que faltou luta pro Neymar. Essa geração brasileira aqui, desses jogadores, que vamos pôr assim, 2014, 2018, é uma grande geração de jogadores nos seus clubes. Ninguém pode discutir a qualidade do Coutinho, do Fernandinho, Neymar, pelo amor de Deus, William, todos são estrelas no seu time. Mas William, eles estrela, são jogadores, quando vestem a camisa da seleção brasileira, eles, se está ganhando, eles são fenomenais. Jogar ganhando é fácil. Mas na adversidade vira uma coisa bizarra, como aconteceu hoje no primeiro tempo, que poderia ter se repetido o 7-1. Não digo 7, mas o Brasil correu o risco de tomar o terceiro e o quarto gol quando ele tomou o segundo. Porque o tamanho, o buraco que estava naquele meio campo. Mas o Casemiro, você acha que fez diferença nisso? Fez, na minha opinião fez. Ele já estava entrosado. Porque o Fernandinho, se eu sou treinador da seleção brasileira, ele não passa nem perto da seleção. Pra mim, não. Depois que ele fez aquele 7-1, depois daquela participação dele no 7-1 contra a Alemanha, que pra mim ele entregou 3 gols, é só você ver. Ele nunca mais vestiria a camisa da seleção brasileira. Em determinado momento, estava a cópia do jogo do 7-1. Graças a Deus, ficou só 2-0, o Tite acertou o time, abriu mão daquelas pessoas que ele ia morrer abraçado, que é os 3 lá, William, Gabriel Jesus e Paulinho, e o Brasil quase que empata o jogo. Ele empatou por detalhe, por infelicidade, porque jogou um grande segundo tempo. Fábio Franco com nós aí, César Rossato, Alain Oed lá da Panquicaria, nosso amigo também. Professor Jaber Felipe, que está aí nos assistindo, seu tio, Eduardo. O Iago fala, tecnicamente falando, eu teria trocado o Fernandinho pelo Marquinhos. O seu Jaber fala, por que insistir com Paulinho, Gabriel, William, ou então nos substituíram antes? O Fadel já falou, né? O futebol europeu evoluiu muito e é muito mais efetivo. O Alain, o Ed. Agora sim, com relação à arbitragem, você também participe, faça o seu comentário. Eu achei o árbitro um banana. Não do ponto de vista disciplinar. Como todos os jogos da seleção brasileira. Não do ponto de vista disciplinar. Não acho que tecnicamente a gente vai falar do lance do Gabriel Jesus ali, que tenha sido mais polêmico. Mas acho que ele foi banana no tempo. Quando o Renato Augusto finalizou a bola aos 36 minutos, o jogador da Bélgica caiu e ficou 3 minutos para ser substituído. Foram tomar água, foi um tempo técnico. Ficaram 2 minutos parados. 2 minutos parados. Entrou. Aquilo ali dos 30 aos 33 foi aquilo ali. Não, acho que foi mais pra frente. Tava 36 a 39. 36 a 39. E aí o Banana deu 5 minutos de acréscimo e nos 5 minutos de acréscimo não aconteceu nada. Então acho que pecou muito nessa questão do tempo, sabe? A Bélgica começou a administrar o jogo. Agora, teve um lance polêmico, né? Que eu acho que vai até gerar muita polêmica aqui no programa, que foi o lance do Gabriel Jesus. No Neymar não teve pênalti, não, né? Acho que ele mesmo pediu pra cobrar o lateral lá e tal. Pra vocês, foi pênalti do Gabriel Jesus? No Gabriel Jesus? Tem aquele ditado que fala assim, foi pênalti ou foi muito pênalti? Né? Foi pênalti. A gente sabe que a bola ia pra fora. Né? Gabriel Jesus não ia conseguir pegar a bola, mas ele foi tocado em pênalti. Né? Assim, por mais que seja interpretativo, pelo menos o árbitro tem que ser chamado. Isso. Desde o primeiro programa, a gente fala aqui, em nenhum momento o árbitro de vídeo foi chamado a favor da seleção brasileira. Foi chamado 5 Foi contra para anular aquele pênalti do Neymar. Então, assim, alguma coisa esquisita em relação a isso, a seleção brasileira também aconteceu, não é a justificativa da derrota, mas assim, é esquisita essa Copa para a seleção brasileira em termos de arbitragem. Ninguém chamou árbitro de vídeo roubado, não foi nada. Mas foi esquisita as arbitragens em cima do Brasil. Né? O Neymar foi taxado como um jogador caicai, não sei o quê, quando todos os jogadores fizeram cera contra a seleção brasileira todos os jogos. A Carla Fabre está aqui nos assistindo, o Chuí, o Anderson Montagnoli, né? Zé Alexandre, na minha opinião, os caras estavam focados ou bem tranquilos, pois é uma eliminação depois
de uma entoação do hino forte. Ninguém chorou ou sentiu. Parece que foi tudo normal. Fabiano lá da Pontal com nós também. Um abraço, tirado Paulinho. Sádia, contra o Brasil, todos os árbitros cagaram. Foi pênalti no Gabriel, Fábio Franco. O Fadel, falar de arbitragem pode parecer mimimi, mas errou sim. Pênalti no Gabriel Jesus. Só não marcaram porque estava perto da linha de fundo. Pelo menos tinha que ter voltado, olhado o vídeo, né? Ó, interpretativo, não vai dar o pênalti. A dúvida, a meu ver, pra que tá aquela porcaria? É pra isso. A dúvida, a meu ver. Me chama do que vocês quiserem. Eu sou totalmente contra árbitro de vídeo. Eu não sou contra. Eu sou contra, a não ser que mudar de eu acho que isso é pra melhorar o futebol, não é pra criador. Como o jogador erra, o árbitro também erra. A gente perde a graça. Não sei, pra mim perde a graça. Justamente. Pra mim perde a graça. Foram marcados ao contrário, como nós tivemos no exemplo do jogo do Brasil, no Neymar. Nós tivemos aí 8 pênaltis marcados pelo VAR, até agora. Eu acho que é uma ferramenta útil. Eu acho que isso não vem para atrapalhar, desde que tenha organização. Tá, mas olha para uns e não olha para outros. Eu acho que por isso eu acho que tem muitos erros. Enquanto você não corrigir isso, você não pode usar. A ferramenta tem que ser melhorada, é só isso que eu acho. Eu concordo com o comentarista da Fox. Nós criamos uma polêmica da polêmica. Tinha a polêmica, claro que estatisticamente falando vai ter mais acerto, porque são mais olhos vendo, né? Mas isso não significa mais do que a mãe. Mas eu acho que o objetivo... VAR não pode ter polêmica, você tem que olhar. Exatamente. Foi pênalti 100%. Mas o problema é o seguinte, é que na verdade, árbitros de vídeo que são copiados de outras modalidades esportivas como tênis, como vôlei, seriam para lances dicotômicos, ou ou não Hoje é. Foi claro no agora, replay. Agora pênalti é interpretativo. No replay do Gabriel Jesus, eu acho que quando parou lá para olhar, que ele ficou escutando e fica a mão no ouvido assim, lá na cabine eles discutiram, um falando outro, eu acho que o lance do Gabriel Jesus foi pênalti, não precisava nem de VAR. Mas lá no VAR ficou discutindo entre eles. Por isso que eu tô falando, os caras erram, eles fazem a polêmica da polêmica. Eu acho que foi pênalti. Né? O argumento do Arnaldo na transmissão é que talvez a bola tivesse saído. Não entendo. Eu acho que o Gabriel Jesus tomou um carrinho, né? Foi tocado veementemente. E tinha sido pra lua. Agora, por exemplo, o que eu acho que gera polêmica, o lance do Neymar de cabeça. O Neymar sobe numa bola. Ele é escorado por trás. Na minha opinião... Se fosse no meio de campo, seria falta? Falta. Então, exatamente. Então, na minha opinião, eu não sei se a intensidade foi tão alta para poder deslocar. Mas é um lance que o VAR não vai resolver. Porque eu posso achar que foi e você pode achar que não foi. O lance do Neymar eu achei que não foi nada. Teve uma bola no meio do campo com o Fellaini que ele foi disputar de cabeça e a bola resvalou no braço dele. O juiz estava em cima do lance e deu a falta. Se fosse dentro da área, seria pênalti? Ele não daria. Então é essa a interpretação. O que é dentro da área e o que é fora da área. A gente tem falta, se é fora ou dentro, é falta. Então, assim, eu acho que o VAR estatisticamente resolveu muitos problemas, como muitos falou, mas eu concordo com o Eduardo. Não vai resolver todos e vai gerar muita polêmica. Vamos para um rápido intervalo comercial. No último bloco, nós queremos muita polêmica para falar da participação do Neymar e o futuro do Neymar, haja visto que na próxima Copa ele terá 30 anos, 30 para 31 anos, né? Será que está passando a fase? Se está caindo desse jeito, você imagina daqui 4 anos, Neymar, o seu está guardado, o seu... Já a gente volta.
Estamos de volta com mais Esporte na Veia. Eu quero mandar um abraço pro Sorley, né? O Sorley que jogou no São Paulo, Fluminense, Guarani, Coritiba. Seleção brasileira. Não, no Atlético não. Jogou no Curitiba. No Curitiba. Seleção brasileira. O Sorley está assistindo também, pode participar e mandar a sua opinião. Nós vamos falar agora de um assunto polêmico. Só lembrando que o Hudson está contente porque ninguém acertou o placar do bolão, então ele não vai precisar pagar o açaí. E agora a gente começa aí, nós entramos na reta final do Esporte na Veia na Copa do Mundo, né? Então a próxima semana a gente ainda vai falar de Copa do Mundo, infelizmente, mas já vamos trazer para vocês também as notícias dos clubes brasileiros. Haja visto no domingo que vem a Copa já se encerra, quer dizer, para nós já acabou, né? Não vou ter muita... Vamos trabalhar, gente. E vamos falar muito de Campeonato Brasileiro. Podia Muito voltar de o Campeonato Brasileirão. Brasileiro. Podia voltar essa semana, domingo já, né? Libertadores, Copa do Brasil. O Fabiano Assis aqui, é da Pontal, né? O Fabiano? Joga muito, Fabiano. canhotinho, joga bem. Tá falando do Arte. Ele também joga bola com o Ian, meu sobrinho. Só os meus que não jogam. Fábio Franco, a bola estava dentro do campo. Neymar, a maior decepção. Alex Bueno falou, nós vamos falar do Neymar agora, hein? Alexandre Bettioli, meu amigo, tá falando lá de Santos. Show de bola. Manga, um grande abraço pra você, meu parceiro. Obrigado. Eu vou falar, vou iniciar aqui, vocês participem também, a gente vai estar lendo aqui, desde que não seja nada ofensivo, né? Foi muito abaixo o Neymar, muito abaixo, e eu quero ouvir a primeira opinião de vocês, depois eu vou falar o que eu penso do Neymar, senão eu vou me alongar muito. Rafael, não é que foi abaixo, é o que é. O Neymar é um jogador, é aquilo ali. Farsa, né? É um jogador que a gente esperava muito, mas sabe que psicologicamente, emocionalmente não está preparado para ser um líder da seleção brasileira. Fez uma Copa nota 5, na minha opinião. Foi um jogador mediano, não desequilibrou, fez 2 gols na Copa. Hoje esperava-se muito dele e nada fez. E me assusta o seguinte, e o Rogério está falando que ele nem rolou. Colocando a mão no tornozelo, ele não tem nada naquele tornozelo. Você viu o jogo? Ele não tem nada. Ganhou 12 milhões de reais. Ele pegou o pé, ele tá cagando. Ele tá curado, ele ficou 4 meses de folga, ele tá descansado. O Neymar estava 100% tá se lixando pra nós. Vai, Hudson, você. Ele tá se lixando pra nós, a verdade é essa. Um cara que ganha 12 milhões de reais pra fazer o que ele fez nessa Copa do Mundo, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de um jogador que é mau exemplo, a gente vê isso. Nós tivemos aí um técnico falando aí, há 8 anos atrás, quando ele era jogador do Santos, René Simões, comandado pelo Dorival Júnior, ele falou, nós criamos um monstro. Vocês o vão criar um Neymar monstro. tem várias qualidades, ele já fez muita coisa pela seleção brasileira, já fez gol decisivo, foi campeão olímpico com o Zeca, nosso colega daqui de Paranavaí, mas me desculpa, né? Neymar não joga mais bola, Neymar vive no chão. O que ele apresentou na Copa do Mundo foi uma vergonha para o nosso time. O Galvão exalta ele como se ele fosse um deus. E ele colocou, e eu vou levantar essa polêmica também, a gente vai falar outra extra-campo, mas o Neymar para mim foi ridículo. O que ele fez hoje foi ridículo. Ele conseguiu dar um chute pro gol hoje. Gente, né? Eu acho que o Neymar foi bem aquém daquilo que ele poderia, que a gente esperava dele. A gente falou em outros programas, aquela saída dele mancando de um bobinho e toda a atenção em cima dele, aquele choro no meio do campo, tudo fake. Depois, dias após aquilo ali, ele sem camisa, com a camisa do Boston Celtics, ou do LeBron James, passeando na rua, parecendo um boleirão, tipo, estigmatizando realmente o boleiro brasileiro. Pra mim, perdeu a grande oportunidade de demonstrar grandeza quando jogou uma partida boa contra o México, fez o gol, um dos gols da vitória, e disse que os mexicanos falaram demais e agora estavam indo para casa. E hoje, pelo menos eu não tive a oportunidade de ver a entrevista dele, não sei o que ele falou, mas deveria chamar a responsabilidade. Gostei muito da entrevista do Alisson, foi muito ponderado. Então eu acho que o Neymar, ele acabou, ele traz consigo um staff que só o prejudica. Eu vou falar uma coisa, não sei se vocês concordam. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, para mim, assim, numa era moderna, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho poderiam ter ganho mais bolas de ouro, né? Como o Cristiano Ronaldo e o Messi ganharam. Para mim eram 2 grandes jogadores, assim como esses 2 são hoje. O Ronaldo, prejudicado pelas lesões, acabou interrompendo a sua carreira, né? Não conseguiu dar sequência e ganhar mais bolas de ouro. E o Ronaldinho Gaúcho,
ele tem uma pessoa chamada Assis ao lado dele. O irmão dele, empresário que dele. vampirizou ele a carreira toda. É um cara baladeiro, é um cara festeiro, é um cara que se encostou no Ronaldinho Gaúcho. Vocês não acham... Por que nós estamos falando de Ronaldinho Gaúcho? Porque depois eu quero falar do Neymar. Vocês não acham estranho um cara igual o Ronaldinho Gaúcho, que vive envolvido de festa, a mulher nunca ter casado, nunca ter constituído família, porque o irmão não deixava. Porque pra ele era importante estar na balada, E estar quem na festa, são os e viveu a vampiros vida. hoje do Neymar? Então, os parças. os parças os dele. parças, que onde ele vai, leva esses Isso, parças. era aí que eu queria chegar. Né? Então hoje, o Neymar, ele tem os parças dele. Ele tem o pai dele, que a priori tem se demonstrado um mau caráter. Por que esse cara estava no hotel da seleção brasileira? O pai teve que vir. E dizem que ele pro fechou um hotel da contrato de seleção. exclusividade com a Globo. O Neymar fechou um contrato de exclusividade com a Globo. Então eu acho que o Neymar... Por quê? Ele Porque fecha um os contrato de parças exclusividade estavam com a criticando Globo. o Galvão Bueno na Globo. O cara me fecha um contrato de exclusividade com a Globo em plena Copa do Mundo. O Rogério Barbosa, meu amigo lá da New Holland, comentou aqui, eu não entendi porque o Neymar não rolou nenhuma vez hoje. Sabe por quê? Porque a New Holland ou a Caterpillar, alguma dessas grandes empresas multinacionais não patrocinou ele. Se tivesse patrocinado ele, ele rolava até no Egito. Passava até pelo... Não vou nem falar mais. O Sorley, que viveu lá dentro, né, e conhece, conviveu com grandes jogadores, inclusive, né, jogando contra Romário e esses craques, assim como outros, né? Eu me lembro no São Paulo e Palmeiras, Sorley marcou Edmundo, Fla-Flu marcou o Romário, né, e ele fala assim, ó, Neymar é bom jogador, para chegar no nível do Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, falta muito, falta alguém puxar a orelha dele para voltar à realidade. Eu concordo plenamente. Não vai chegar nunca, Sorley. Não vai chegar plenamente. Falar uma coisa aqui rapidinho, antes da gente acabar. Hoje eu estava em São Paulo, pela manhã eu tomei café com o Zico. Ele estava no nosso hotel lá, Perguntou de mim, uma ó? foto, ele perguntou de você e tal, falou do livro, mas... Só cortando, o Ronaldo, na idade do Neymar, já tinha 2 títulos mundial. E aí hoje eu estive com o seu ídolo lá, Zico é lá ídolo em de São todos Paulo. nós, né? Estava bem acompanhado, Hudson. Então, assim, para finalizar a minha fala, acho que ele é vampirizado pelo pai, pelos amigos. Acho que tudo nele é fake, tudo nele me parece falso. Tudo é mentira. Tudo é mentira. Agora é um grande jogador, não dá pra negar. Pra mim, eu vou dizer uma É o coisa. terceiro maior jogador. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele lutou pra caramba nessa Copa. Mascarou, Você sabe que mas ele queria? brigou, sabe? Se o Coutinho, o William, esses caras tivessem, o Marcelo, o próprio Marcelo, sabe? Joga um nível de futebol no Real Madrid e na seleção. Não que tenha jogado mal, mas a gente espera o Marcelo fazer a diferença, já não é a primeira Copa. Então o Neymar, pra mim, tudo me parece fake. É um cara que não sabe lidar com protagonismo. O staff dele disse que ele seria preparado para substituir o Ayrton Senna como grande ídolo brasileiro. Tá bom. E acho até que essa Copa do Mundo agora, não que seja o fim da carreira do Neymar, mas vai ser um divisor de águas, porque ele está prestes a trocar talvez o PSG por Juventus ou pro Real Madrid. Ele tá com Essa clima... é outra coisa, acabou de chegar lá e já quer sair. Ele tá com clima... Virou um mercado, não sei se vocês pena que concordam. Não sei se vocês concordam. O nome Neymar virou um mercado. Não sei se vocês concordam, mas o clima pro Neymar na Europa tá péssimo. Tá. Os jogadores não suportam ele. Os causa treinadores dessas não firulas. suportam ele. Por causa dessas Não manhas. suportam ele. Inclusive Os o adversários, Essa inclusive falta o de PSG. antijogo, isso é feio pro nosso O país. Neymar, na minha opinião, ele fez, como eu falei, uma Copa mediana, mas ele não é o culpado. Não, É que a gente eu acho que ele tem esperava que o muito. Neymar, a gente esperava que o Neymar ia resolver pra gente. Exatamente. Por exemplo, quando o Neymar estava mal no primeiro e segundo jogo, o Coutinho jogou. Quando o Neymar passou a jogar bola, o Coutinho sumiu. É difícil também. Então a seleção brasileira não teve conjunto, não teve equilíbrio. O Coutinho é um craque. Né? Coutinho Não teve sabe jogar equilíbrio. bola, bate Então, muito assim, na bola, não então, tá bem. nós não vamos crucificar o Neymar, tudo, mas assim, ele não transmite Até porque, se a gente eu parar não pra quero pensar... eu não quero o Neymar como ídolo dos meus filhos. Até porque, se a gente pensar no último lance, ele fez uma bela de uma jogada e colocou o Coutinho na cara do gol. Colocou na né? cara do gol. O Coutinho Eu escutei. bateu no osso do pé lá para quase Eu no escutei escanteio. uma mãe Era só rolar parar pra dentro do gol. na frente da Filizola Sport, na frente do Açaí Concept. Ela parou o carro e perguntou para a Adriana, que é a dona da loja, e falou assim: tem camisa do Brasil sem ser a 10? Nossa. Você já ouviu alguém, uma mãe, falar isso? Porque o filho não quer a camisa 10 do Neymar? Eu mais Só uma vez eu lembrando, né, falo. gente? Eu mais uma vez eu falo. Eu acho que o Neymar fez uma Copa mediana. Ele faltou. A gente esperava que ele fosse resolver sozinho, coisa que não aconteceu.
Então faltou conjunto. Na minha opinião, faltou o Tite nessa seleção brasileira. Eu concordo com o senhor. E já tinham falado uma vez no programa, ninguém dá de dedo no Neymar. Ninguém chega para ele e fala, o que você está fazendo é ridículo. As pessoas que estão ao redor do Neymar acham bonito o que ele faz. Incentivam ele a fazer. Eu não sei se é verdade uma história, mas diz que ele alugou uma mansão lá agora na pré-temporada na Inglaterra, onde que o Brasil jogou, não sei se foi em Manchester, não sei onde que o Brasil jogou, e ele alugou uma mansão lá, e me parece que o treinador do PSG descobriu, isso eu também não sei se é verdade, a gente ouve falar, e o treinador do PSG descobriu, e ele falou assim, eu quero que ele descubra mesmo, porque eu quero saber, que ele saiba com quem ele está lidando, quem manda aqui sou eu. Ou seja, ele se coloca acima, nós estamos criando um cara acima do treinador, né? Acima de um cara que segue regra. Pra mim, a cena cômica da Copa do Mundo foi ele se ajoelhar e chorar, e 3 dias depois, 4 dias depois, ganhar do México, falar assim, que bom que os caras falaram demais, agora estão indo embora. Se fosse o Romário que falasse, a gente sabe que o Romário tem essa personalidade, mas o Neymar não, foi muito mal e tá apagando a língua agora. Agora, pra mim, lutou pra caramba, correu, hoje não faltou vontade, assim como nos outros jogos, outros jogadores ficaram na sombra dele, na sombra dele, mas pra mim sai como derrotado da Copa do Mundo, porque poderia ter levado a seleção mais à frente, e na próxima Copa, né, Hudson? Vai ter 30 para 31 anos. Então agora, a gente não sabe, já não é mais garoto, né? No intervalo, eu estava ouvindo o Galvão Bueno falando que o futebol brasileiro não passa um bom momento, porque nós tivemos o presidente da CBF preso, Marco Polo Del Nero preso, investigado, Marinho preso na Suíça. Olha só, Galvão, pelo amor de Deus, você vai me falar isso agora que o Brasil perde de 2-1 para a Bélgica, nas quartas de finais de uma Copa do Mundo, que você está exaltando todo mundo? Faça um favor, né? Eu não sei vocês, mas eu assisto os jogos da Copa na Globo. Eu não sei se desde criança a gente assiste. Eu parei de assistir. E a gente acaba assistindo. Já encheu o saco de assistir. Mas eu assisto. Eu ainda não sei por que eu assisto na Globo. Mas o Galvão, ele é muito volátil. Então, assim, ele tem um sentimento de pertencimento da seleção, que a impressão que ele passa para a população brasileira é que a seleção é dele. Que todo mundo é amigo de casa e vai. Exatamente. Quando tá perdendo, ele malha. Daqui a pouco o jogador faz uma boa jogada, ele fala assim, como se ele tivesse dado conselho pro jogador. Felipe Coutinho, era isso que a gente estava esperando de você, é isso que a gente espera. Ele começa a querer participar do jogo. Ele é um comprado. Ele começa a participar do jogo como se fosse. Ele está escutando mesmo, vai me processar. A realidade ele elogiou o Thiago Silva a Copa inteira. Hoje o Miranda arrebentou no jogo, a Copa inteira hoje. Arrebentou no jogo. Contra o México, eu acho que ele não jogou bem. Miranda. Contra o México ele não jogou bem. Miranda jogou perfeito todos os jogos. Eu não concordo com você. Todas as bolas, assim como o Fagner também. O jogo contra o México, o Thiago Silva foi melhor que ele, mas não quer dizer que ele jogou mal. Ele apareceu muito mal, foi um monstro. Hoje ele jogou muito bem, o Thiago Silva apareceu. Agora com relação ao Fagner... Você não vê esse cara elogiar o Miranda, cara. Com relação ao Fagner... Ele só elogia esse Thiago Silva, que eu não sei o que esse Thiago Silva faz com esses caras. Que se Thiago Silva tira uma bola de cabeça, o gigante tira de lá. No jogo já o Miranda faz uma grande jogada. O Rogério falou o que um cara desse, que a gente está botando tanta fé, que botávamos tanta fé, que é o Neymar, ele esquece que milhões de brasileiros param empresas e param um país para ver tudo isso. A hora que eu desci no aeroporto em Maringá, eu estava com o celular na mão vendo o jogo. E o cara me falou, já estamos perdendo de 1-0. O cara está trabalhando, está no meio do embarque e desembarque ali, o cara tá na pista com o fone de ouvido, ou seja, o Brasil para por causa desses caras, por causa do Neymar, um cara que tem feito essa vergonha que nós tivemos que passar, mais uma vez. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou a favor da continuação do Tite, porque o futebol brasileiro estava no fundo do poço. No 7-1, quer dizer, 10-1, né? Não foi 7-1, foi 10-1. Nós estávamos na eliminatória mal pra caramba. Aí estava na metade das eliminatórias, 2 anos após a final da Copa de 2014, o Brasil estava com uma iminente de ser eliminado, né? Por 2 pontos ele não fez o recorde de aí o Tite pegou, então assim, seria um milagre também a gente pegar e do fundo do poço ser campeão mundial. O Brasil fez uma Copa mediana, foi bem, tá? Faltou alguns detalhes para a gente chegar um pouquinho mais longe. Não podemos agora acabar com todo um trabalho, mas eu só quero criticar uma coisa. Todo o respeito que eu tenho aos gaúchos, né? Tem muito amigo, mas essa escola gaúcha de futebol, que vem de Felipão, Tite e
e o Dunga. E Mano Menezes também. E Mano Menezes já encheu o saco. E o também, próximo vai né? ser o Renato Gaúcho. Já encheu o saco, né? Agora, Encheu o saco o quê? A teimosia. O Tite, ele foi teimoso. Que pena que o Muricy Nós não perdemos a Copa máquina. porque ele manteve o Gabriel Jesus, mas ele foi teimoso. É teimoso, vou morrer abraçado, assim como o Dunga morreu abraçado, assim como Teimoso. o Filipão morreu abraçado. Eu queria ter um como teimoso jogador, igual o como Zagallo, Fred, né? como Fred. O Zagallo era um puta de um teimoso. Agora, Mas eu- um cara que eu- sabia eu- de Então tá futebol, na hora de a gente ele, repensar Eu isso, sou- essas pessoas têm um pouquinho sou- mais de humildade e saber, bicho, a seleção brasileira é o melhor do momento. O Gabriel Jesus não está bem hoje, vem Firmino, que você fez uma boa liga, eu vou jogar. Não, quer morrer assim, abraçado. Mas assim, Nós ó, eu estamos vou te falar uma por coisa agora de quem viveu assim a função de treinador. Ele faz gestão de grupo, então às vezes ele se abraça com algumas pessoas, às vezes dá certo. Mas faz 3 Copas que eu estou morrendo abraçado. É, mas faz parte. Deixa eu entrar nessa polêmica. Eu não acho que o Brasil fez uma Copa ruim. Eu acho que a Fez nossa, uma boa eu Copa. acho que a nossa expectativa em relação à seleção é sempre muito alta, né? que a gente Eu acho que a espera gente, muito eu acho que a da gente, seleção. eu acho que a gente poderia ter ganho da Bélgica, assim, tinha time para ganhar, né? A Bélgica não é um time ruim, é um time bom, mas nós somos superiores e mostramos isso. Com relação ao Miranda, só para eu participar daquela polêmica de vocês, eu acho que o Miranda não fez um jogo ruim contra o México, mas ficou abaixo do Thiago Silva, por isso que talvez ele tenha recebido menos elogios. E com relação ao Fagner, eu não acho que o Fagner fez uma Copa ruim. Eu acho que o Fagner é isso, um jogador de marcação. E o Ronaldo falou uma coisa que é muito importante quando o Galvão criticou o Fagner. O que nós precisamos entender é que a marcação do Brasil é por zona. Então toda bola que era lançada na direita da defesa nossa para o atacante do México, na marcação por zona, o lateral ele fecha ocupando o espaço. Então obviamente que essa bola vai chegar. Só que quando chegar para o adversário, ele não perdeu num mano a mano para o cara. Então você tem duas opções. Se você marca individual, o jogador abre e vai lá marcar o seu. Cada um com o seu morre abraçado até o final. Como era zona, ele fechava nessa bola invertida. E o México tinha essa facilidade de inverter essa bola e chegar. E iria ter um 1 para 1. E eu acho que ele foi bem. Agora, achar que ele fez uma Copa excepcional? Não. Porque o futebol dele é esse. Eu acho que dentro das limitações que ele tem para aquilo que ele foi convocado, ele fez uma boa Copa. O Marcelo foi bem hoje. Marcelo foi bem. Na minha opinião, hoje eu vou acho que dar o meu veredito final com a seleção brasileira que jogou nessa Copa do Mundo. Nós tivemos o primeiro jogo contra a Suíça, empatamos de 1 a 1, não jogou nada. No segundo jogo, jogamos contra a Costa Rica, ganhamos. Aos 45 do segundo tempo. Aos 45 e aos 49. Né? Jogamos o quê? Nada. Porra nenhuma. Nós jogamos contra a Sérvia. Fizemos um bom jogo. Fizemos um bom jogo, mas um time limitado, né, Eduardo? Quem que é a Sérvia no cenário mundial? Não estamos falando de um campeão mundial, de um semifinalista de Copa do Mundo, não estamos falando de craques. Quem que a Sérvia tem de craque? Mas, ó... Se a gente tivesse falando da Suécia, mas eu penso da assim, Bélgica, ó, como a gente jogou, da França... Mas eu penso assim, aí a gente também começa a reduzir muito a nossa seleção. Em 70, nós ganhamos do País de Gales de 1 a 0. Que os caras eram um torneiro mecânico, era advogado, era não sei o que, nós ganhamos de 1 a 0. Na Inglaterra, nós ganhamos de 1 a 0. Em 70, nós ganhamos de 1 a 0 da Inglaterra também. Nós tivemos dificuldade também. A Copa de 94, se a gente parar pra pensar, a gente empatou no final da primeira... Não, então, nós tínhamos batedor de falta, faz 50 jogos que nós não fazemos um gol de falta. Mas deixa eu só concluir meu raciocínio. Em 94, nós passamos apertado pela Suécia 1 a 1. Depois a gente passou apertado contra os Estados Unidos 1 a 0, porque eles mandaram no jogo. Depois passamos contra a Holanda apertado 3 a 2 no gol de falta. E depois pegamos a Suécia, o gol de cabeça do Romário e empatamos a final. Então assim, eu acho que o Brasil não fez nem aquilo que a gente imagina que uma seleção brasileira possa falar, mas não fez uma Copa ruim. Mas Chegou com 7 gols. O Brasil sabia da sua fragilidade, se fechava e esperava o Ronaldo defender. Você não podia fazer hoje? Surpreender a Bélgica? Vamos se fechar? Espera lá o Neymar. Em 94 nós tínhamos mas Romário. eu acho que o detalhe foi contra nós. Nós tínhamos Ronaldo em 2002. Mas hoje a gente tinha jogadores bons também. Mas você tem que aprender a jogar com humildade. Vamos se fechar também? Vamos se fechar? Vamos se fechar? E esperar eles vir pra cima? Deixa que o Neymar, o Jesus... Se achar uma bola, faz o gol. Mas tem que jogar com humildade. O time da Bélgica, hoje falando do Zé Roberto, um grande amigo meu, que trabalha na Rocha também, lá de Santos, o irmão dele é empresário de jogadores, empresário de FIFA lá em São Paulo. Hoje ele falou assim, o time da Bélgica, hoje, faria o jogo da vida dela contra... Da história das Copas do Mundo. Contra um time que seria sensação, porque tem o Neymar, mas com um detalhe. Ela não mostrou superioridade. Ela não vinha mostrando superioridade. Então deixa os jogadores brasileiros falarem, deixa a imprensa
elogiar Neymar, elogiar Coutinho, elogiar Casemiro, o Paulinho, ou quem seja da nossa seleção, Marcelo. E aí eles aplicaram os no 2 primeiro tempo, eles colocaram, quando estava 2-0, eles colocaram o Brasil na roda, ficaram trabalhando a bola. Na minha opinião, se o Thiago Silva faz o primeiro gol, sim. Eu acho que se o Thiago Silva faz o primeiro gol, se o Paulinho não fura aquela bola, o Brasil enfiava um monte nesse time da coisa. E outro detalhe importante que vai criar polêmica é o seguinte: eu tenho um professor que foi meu orientador de mestrado, que é um dos caras mais inteligentes que eu vi na minha vida em relação a desempenho esportivo. E ele fala que o atleta brasileiro tem dificuldade em ser considerado quando ele trabalha com o favoritismo. Ele até brinca que ele fala que o Balubê de Rouet, lá o cavalo que o Rodrigo Pessoa empacou quando ele foi ganhar a medalha de ouro, a Daiane dos Santos foi dar caiu, o Diego Hipólito, favoritíssimo, não tinha como, era só não errar, caiu, o vôlei nosso pegou a China agora na Olimpíada, tinha ganho todas as competições para chegar na Olimpíada, fez 2-0 na China, tomou a virada. A Copa que nós ganhamos, a gente não era favorito, então a gente tem dificuldade de lidar. Eu assisto muitos programas esportivos, eu gosto do que o Flávio Gomes fala, e vai de encontro com o que vocês falaram. Eu acho que a gente tem uma prepotência futebolística que é uma coisa impressionante. Uma superioridade. Hoje eu ouvi um comentarista dizer... É uma vergonha você empatar 0-0 com o Bélgica e ir pra prorrogação. Hoje eu vi um comentarista... Eu acho não temos nenhum palpite de derrota do Brasil. Você não sabe... Vamos segurar, se não achar o gol, vamos para prorrogação, se não der, vamos para os pênaltis. Não, todo time vibra-se na hora que vai para os pênaltis, o Brasil não. Quem de nós brasileiros, acho que na sua grande maioria, pensou assim... Eu vi um comentarista falando hoje, antes do jogo, ele falou assim, se o Brasil ganhar, a França passou, é o próximo adversário do Brasil. E eu vi um outro comentarista dizer, se o Brasil passar da Bélgica, ele já é campeão. Então, gente, isso não existe, tá? E eu acho que essa prepotência aí é que também nos leva a esse tipo de derrota. Além da prepotência. Só um pouquinho. Eu quero... O Zé tá pedindo para eu mandar um abraço para os nossos amigos aqui que estão nos assistindo. Dr. Clério Carneiro Pereira, Clélinho, um grande abraço. Pedro Lima, lá da Contintas, da Tintas Darca, o Rogério lá da New Holland, o Alex Bueno, Checha, que está falando com nós aí também. Sou contra esse Gabriel Jesus ser titular, ele falou aqui. Também temos Ana Paula Castro Leandro, tínhamos Neymar como esperança, tal, da nossa seleção, infelizmente não deu. Na verdade é o Chuí, né? Acho que ele entra pelo Face da mulher. O Chuí, Renato, o Alex Salvador. Isso, Renato Giovini também está nos assistindo lá do Mato Grosso do Sul. Grande abraço meu amigo Renato. Fábio Franco, já falei. É isso aí. O Alex Salvador fala, primeiro tempo do Brasil foi dominado, porém merecia o empate. No segundo até a virada, eu também acho. Fabinho, flamenguista, você falou aí também. Fabinho Pistori, um grande abraço. Só voltando a essa questão que você falou de favoritismo, o Brasil ser favorito, saber lidar com isso, concordo. E essa geração brasileira, essa geração de jogadores, além de não saber lidar com favoritismo, não sabe jogar atrás do marcador. Isso foi em 2014, exatamente, emocionalmente é frágil. E em 2018. Eduardo, eu não sei se você viu. É frágil emocionalmente. Eu não sei se você viu a entrevista do técnico da Bélgica. Você olha na cara dos jogadores como eles estão abalados, né? O técnico da Bélgica falou isso, nós ganhamos o jogo no psicológico. O Felipe Coutinho hoje foi ridícula e bizarra a atuação dele errando passe de 2 metros. Isso aí mostrou que a seleção brasileira tem time para ser campeão, tinha time, mas psicologicamente e emocionalmente não tinha. Se desse tudo certo, a bola do Thiago Silva entrasse... Nós seríamos campeões fáceis, exatamente. Agora, deu uma coisinha errada. Deu uma coisinha errada, saiu do trilho. Faltou o milagre que o Rafael falou. Saiu do trilho, exatamente. Você tomou um gol, saiu do trilho, plenamente. Saiu do trilho, acabou. Emocionalmente acaba. Essa geração não vai ganhar nada. Neymar não vai ser campeão do mundo. Felipe Coutinho não vai ser, porque são frios. Que nós queimamos as nossas línguas, né? Mas do jeito que está fazendo e apresentando. Agora, vem vindo uma geração nova no futebol brasileiro de grandes jogadores de molecada muito boa que vem surgindo. Então poderia, a gente já começar a lançar esses nomes, poderia ter já levado 2 deles. O Brasil não tem projeto, né? Então, o Brasil não tem projeto. Poderia ter levado 2. Quem quer? Vinícius Júnior, tá na vez? Leva ele. Nem que não entra. O Ronaldo não entrou em 94, mas pegou bagagem para 98, para 2002. Perdeu 98 a final lá, amarelou, desmaiou, aquelas coisas, e ganhou 2002. É isso que falta. Danilo Pato falando aí, o Brasil não teve meio de campo. Pessoal, ridículo meio de campo. É isso aí. A Copa acabou para nós, né? Para aqueles que o programa para aqueles que gostam. Não gostei. Copa do Mundo, né? William,
Paulinho, Jesus e o Tite também. Faltou uma experiência. De Jesus a gente gosta, a gente só não gostou do Gabriel. Uma experiência para uma próxima Copa, o Tite, quem sabe. Segunda-feira estaremos de volta, a Copa para nós acabou, torcedores do Brasil. Só uma coisa, você acha que é o fim do Tite na seleção? Não pode. Acho que ele vai continuar o projeto do Tite. Continuar. Aí na próxima ele vai ter Mas para nós é doloroso, em 4 anos esperando de novo aí para mais uma vitória. Segunda-feira a gente vai estar de volta. Só lembrando que o Esporte na Veia não acaba com o fim da Copa do Mundo, né? A gente vai estar falando de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores, Copa do Brasil e tudo mais para vocês. Eu quero encerrar aí mandando um abraço para todo mundo que colaborou com a gente, mandou os seus palpites, mandou aí comentários ajudando a gente a fazer essa transmissão aqui na TV Zap, o nosso amigo Zé Alexandre, todos os nossos patrocinadores. Aí nós temos o Posto Pão Alco, Açaí Concept, nós temos o Posto RR, Subway. Obrigado a todos, estamos aqui para encerrar o programa. O Rafael vai mandar um abraço, o Eduardo também. Obrigado a todo mundo aí que nos assistiu. Abraço para alguém, Eduardo? Abraço a todos, amigos do Esporte na Veia, e parabéns, França, bicampeã mundial de futebol. O Chuí tá corrigindo aqui, diz que foi a Ana Paula, a mulher dele, que mandou mesmo. Ele tá no Face dele, ela tá no Face dela, que ela gosta muito de futebol. O Otávio falou, para finalizar aqui, a Inglaterra... Arquimedes tá aí ouvindo? A Inglaterra tá com o time abaixo de sub-25, pensando no futuro para a próxima Copa do Mundo. Um grande abraço a todos, segunda-feira estamos de volta com mais Esporte na Veia. E festa junina hoje, que é sexta-feira. Abraço. Top, Rafa. Foi massa, foi polêmico.